E o VSR foi lá no Barba Podcast e falou, fez uma análise ali, por que o Tite não deu certo no Flamengo. Eu sempre trago esses vídeos falando sobre o Tite, porque eu acho muito louco o Tite não ter dado certo no Flamengo por diversos aspectos, mas é muito impressionante. E o link do Barba Podcast vai estar aqui na descrição como créditos. Bora pro vídeo. A minha opinião é, qual é a opinião? Meu trabalho é ruim. Por que é ruim? Explico em 32 minutos. E a resposta do torcedor? Tu vai ver, tá vivo nas 3. Quando ganhar as 3, você vai ter que pedir. Irmão, eu não tô preocupado com isso. Meu compromisso não é com erro. Meu compromisso é com acerto. Se eu tivesse errado, eu iria falar, tava errado. Mas não era, o trabalho era ruim. Por quê? Porque o que o Tite queria de um time, nada o Flamengo fazia. E aí ficou provado isso, sabe quanto? Dia 4 de setembro de 2024. Sabe o que aconteceu? Flamengo, Dia 4 de setembro? Paulo? Não. 4 de setembro de 2024 é o dia que o Pedro estoura o joelho. Sim. E acabou o esquema do Tite. Acabou. Porque era o Pedro resolvendo a incapacidade do Tite de armar uma produção ofensiva. Isso. Esse jogo, Flamengo e Bolívar, Era bola no Pedro e o resto, né? O Pedro fazia tudo, cara. o 1x0, o Flamengo não conseguia chutar no gol do Bolívar. 1x0 é o Pedro saindo da área, indo no meio campo, mata a bola no peito, traz, mete um passe de trivela pro Luiz Araújo e o Luiz só precisou dar uma porrada. Era o Pedro resolvendo a incompetência do time do Tite. Aí ele estourou o joelho, acabou o Tite. Mano, o Pedro tava jogando demais. Ele vinha até o meio de campo armar o jogo. Ele tava lá, ele tava dando até arrancadas e fazia dribles. E, mano, o cara tava virado samurai. Imagina se ele não tivesse lesionado. Eu acho que o Tite teria continuado no Flamengo e ele teria passado dos 100 gols, cara, o Pedro. Tranquilamente. Acabou. Era só ali. Então, assim, e isso eu falo no vídeo do 2x0 do Bolívar, que eu falo o trabalho é ruim, eu falo isso. O Pedro resolve tudo. É só qualquer um ver, pô. Entendeu? Até o Gabigol falou no Podpah que ia meter então, 100 gols, caralho. então, assim, isso que eu tô dizendo. Aí pode dizer, se eu não tivesse trabalhando aqui com o que eu tô vendo, assim, com a minha realidade, não tô dizendo que o que eu tô vendo é 100% verdade, não sou dono da verdade, mas eu tô sendo sincero com o que eu tô vendo. Se eu fosse falar isso, eu ia esperar num jogo que o Flamengo perdesse, mas eu falei no jogo que o Flamengo ganhou, porque era o que eu tava vendo, era o meu sentimento. O sentimento. Você entendeu? Era o meu sentimento. Mas quando começou a Copa América, a sensação que dava era que a gente tinha evoluído. Porque os jogadores principais, né, os titulares foram para a seleção jogar a Copa América e a gente ficou com um time meio que misto. E a gente conseguiu fazer baita jogos e a gente chegou a ser líder do campeonato brasileiro. Então, naquele momento, a minha sensação era que, caramba, agora o Tite encontrou um time e a gente vai ganhar tudo. Tudo que a gente disputar. Quando os jogadores voltarem, ninguém segura a gente, cara. A gente vai ser campeão de tudo. No jogo o Flamengo ganhou de 2x0, tanto é que depois o Flamengo é eliminado pro Peñarol, e aí muita gente marcou dizendo, o Vitor que tava com razão. E agora, Vitor, não vai falar nada? Sabe o que eu respondi? Eu falei, cara, falou ali. Eu sou coerente, o que eu tinha pra falar, as críticas que eu tinha no trabalho do Tite, eu falei quando ganhou, não preciso falar quando perdeu, pô. Entendeu? Real, Não preciso falar quando perdeu. Eu falei quando ganhou, porque foi a hora que eu vi. Se eu tivesse falado também, o jogo contra o São Paulo, uma vergonha o do Morumbi. Não, aquilo ali eu nunca vou esquecer na minha vida. Como é que um time líder do Campeonato Brasileiro me entra com um time reserva pra jogar pensando na Copa do Brasil, cara? É inacreditável isso. Uma vergonha, sabe por quê? Porque líder do campeonato não poupa. Com um a menos, um jogo a menos, né? Líder do campeonato não poupa. Cara. Mas o Flamengo não poupou. Falácia. Lógico que poupou. O Flamengo poupa, tanto poupa, que o Pedro toma cartão no jogo anterior, força o cartão pra tomar o amarelo, porque ia ser poupado contra o São Paulo. O Pedro e o Luiz Araújo, se eu não me engano, ou Ayrton Lucas, um dos dois. O Flamengo foi pro Morumbi, líder do campeonato, poupando 5 ou 6. Desculpa, isso não existe. Não. Mas o Flamengo poderia perder pro São Paulo. Poderia, com o time titular, poderia perder com o Morumbi. Até porque o Flamengo, ultimamente, mais perde do que ganha lá. Mas é obrigação, um time que é líder do campeonato, entrar com o seu time titular. Levar a sério o campeonato. Levar a sério. O Flamengo não briga pra ser campeão brasileiro desde 2020. E não briga porque não quer. E não briga, não sei se não quer, mas não briga porque em vários momentos. Os jogadores, eles sentem a vibe, né, cara, do dirigente, como é que os dirigentes tratam as competições. Então,
Isso é tipo inconsciente, o jogador entra mais displicente nos jogos do campeonato. Se os próprios dirigentes não dão o valor que é merecido para a competição, os jogadores também não vão dar, cara, porque isso é meio que inconsciente do jogador. Teve convocação também, mas em vários momentos o Flamengo tomou decisões. Não lembro o último jogo que o Flamengo fez com o time titular contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, cara. De departamento de futebol, de treinador, que não vai. O Flamengo, quanto tempo o Flamengo não vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque? Com o time titular? Isso me irrita. Aí, ó. O Dorival poupou. É isso, cara. Mano, eu fico alucinado com isso, cara. Eu não consigo entender. O Sampaoli poupou. Teve o negócio do Covid lá, que precisou poupar. Isso. Aí o Tite... Desde o dia da Covid, que foi o Hugo Neneca, que foi revelado naquele jogo e outros garotos lá, que o Flamengo não joga mais com o Palmeiras com o time titular pelo Campeonato Brasileiro. Poupou. Isso. Porra, irmão. Você Cara, tá falando, você tá jogando contra os dois times que mais bem sucedidos. E aí, toda vez que chega no final da competição, o Palmeiras está na frente do Flamengo, por conta desses jogos. É complicado. Dos últimos anos. Aí o Flamengo vai jogar no Allianz Parque com time reserva. Até nem perdeu. Nenhuma dessas perdeu. Mas, cara... Deixou de ganhar. Assim, não existe, cara. Eu também acho. Então, assim, o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro é uma vergonha. É uma falência de um departamento de futebol, que dizia que era profissional. O Flamengo tá há 4 anos sem de fato brigar para ser campeão brasileiro. Em 21 ficou ali comboiando o Atlético, mas não brigou. Em 22 também. Palmeiras depois disparou. Não foi, aí foi avançando na Copa do Brasil, na Libertadores, focou nas duas. Em 23 não brigou em momento nenhum. E nesse ano, na prática, faz um começo excelente. Até ali, aí tem aqueles jogos ali que eu acho que atrapalharam muito, né? Sim, Fortaleza, sim. Juventude e mais um. Muito curto espaço. É, muito. Cara, e outro time que a gente não consegue ganhar nunca é o Juventude, né? É impressionante. A gente entra ali em Caxias do Sul, já dá pane no sistema. Não ganhou aqueles jogos, e aí deu uma descambada ali. E esse é um problema não só do Flamengo. Eu acho que a maioria desses times grandes aqui do Brasil, eles acham que vão ganhar a qualquer momento desses times lá de baixo. E aí, cara, é que você se engana. Que os caras entram com sangue nos olhos e tira ponto da gente. E não briga há 4 anos, cara. Aí vem dizer que a administração profissional... Não, nunca foi. Nunca foi. O VCR falou aqui o ponto dele, eu concordo bastante. O VCR eu gosto demais. Eu gosto demais de todos os ali da TNT. Eu gosto muito, assisto praticamente todos os tipos de vídeo, internacional, nacional. Quando falo de Flamengo, eles são muito bem informados. O VCR é inteligente, entende muito de futebol. Mas enfim... O Flamengo precisa, nesse 2025, fazer um ano diferente, focar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, principalmente. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que o Flamengo também tem que focar, principalmente na Libertadores e no Brasileirão. E se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.